Lucas, capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 15. E ao ouvir estas coisas, um dos que estavam assentados com ele à mesa, disse-lhe: Abençoado é o que comer pão no reino de Deus. Então ele lhe disse: Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E enviou seu servo, na hora da ceia, para dizer aos convidados: Vinde, pois todas as coisas estão preparadas. E todos, em consenso, começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe: Eu comprei um pedaço de terra, preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. E outro disse: Eu comprei 5 juntas de boi, e eu vou examiná-las. Peço-te que me desculpe. E outro disse: Casei-me, portanto não posso ir. E vindo aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e becos da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como tu ordenastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelas estradas e sendas, e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E iam com ele grandes multidões, e voltando-se, disse-lhes: Se algum homem vier a mim, e não aborrecer seu pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, sim, também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não sendo capaz de acabá-la, todos que a virem começam a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Ou qual é o rei que, no guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a se aconselhar se com 10.000 é capaz de sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Do contrário, estando o outro ainda longe, ele envia embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sal é bom, mas se ele perder o sabor, com que se há de temperar? Nem servirá para a terra, nem para adubo, mas homens lançam fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pois bem, meus irmãos, nós temos diante de nós, podemos colocar assim, do capítulo 14 até o capítulo 17, verso 10 de Lucas, nós vamos ter o último sábado do nosso Senhor antes de entrar em Jerusalém. E, de fato, este é o único registro nesse período que nós temos aqui registrado para nós, no que concerne ao Evangelho de Lucas. E nós vamos ver que a cena aqui, ela passa na casa de um dos fariseus, ou um dos principais fariseus. Está aí no capítulo 14, verso 1. Nós temos diante de nós uma única cena, mas 3 situações que se apresentam para nós. E ela vai se dividir então em 3 tópicos dentro dessa casa do fariseu. O que nós vamos ver primeiramente aí
no capítulo 14, do verso 1 até o verso 6, nós vamos ver, perdão, até o verso 6, isso, nós vamos ver a cura de um hidrópico, né, a cura de um homem que tinha a hidropisia, que era um edema, hidropisia. Então nós vamos ver nesse 1 ao 6 essa cura deste homem sofria então de hidropisia, que na verdade era uma doença de retenção de líquidos, muito provavelmente em função de uma doença renal ou cardíaca. É muito comum hoje, quando alguém sofre de problema nos rins, então ter retenção de líquidos. Então está aí este homem. E a questão aqui era a cura no sábado. Há uma grande controvérsia, porque os fariseus, eles tinham muito essa questão do sábado, né? Só que tem um detalhe aí, irmãos. O Senhor, no versículo 5, o Senhor faz algo com esses homens aí. Não é aqui o tema, mas apenas para nós entendermos o que está acontecendo nessa cena. O foco aqui nosso vai ser, já vou dizer qual é, mas nós vamos entender o que está acontecendo aqui de fato. E de fato, essa questão do sábado, o Senhor coloca no versículo 5 um raciocínio deles mesmos, que os próprios mestres à época faziam. Então o Senhor faz do menor para o maior, ou seja, se um animal é socorrido no sábado, por que um homem então não pode ser curado? Se um animal era socorrido no sábado, por que um homem não podia ser curado? Ou seja, o sábado não é superior à misericórdia. Sábado não é superior à misericórdia. Entende? Ou seja, a lei foi dada, podemos dizer assim, para servir a vida, mas não para sufocá-la. E é o que eles estavam fazendo. Por isso que aquele texto de Oséias 6, capítulo 6, verso 6, é muito claro aqui. Misericórdia quero e não sacrifício, porque o sábado não é superior à misericórdia. Guardar dia, meses e anos, guardar isso, guardar aquilo, não coma isso, não coma aquilo, não faça isso, não faça aquilo outro. Olha o sábado, né? E por quê, irmãos? Porque o legalismo distorce o propósito de Deus. E que figura nós podemos ver aqui? Que nessa questão especificamente aqui, é que a vida cristã ela não pode ser regulada por formalismo frio. Formalismo frio. Colocar esse homem diante do Senhor. E as regras religiosas nunca podem sufocar a compaixão. Nunca podem. Então, essa questão do sábado realmente era algo que o Senhor sempre tinha diante dos fariseus, esse problema. Porque eles queriam guardar de qualquer maneira. Mas, irmãos, regras religiosas nunca podem sufocar a compaixão do nosso. E ortodoxia sem misericórdia é uma distorção do caráter de Deus. Amém? Pois bem, essa é a cena do hidrópico, ou desse homem com hidropsia. Mas o Senhor nos dá uma lição aqui, que eles não puderam responder ao Senhor. É lícito ou não é lícito curar no sábado? Se um animal de vocês cair no poço, vocês não vão lá tirar? E quanto então a curar este homem? Não vai ser curado? Ou seja, irmãos, o Senhor está acima do sábado. O Senhor está acima de qualquer lei religiosa que se impõe ao cristão. Porque Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do domingo, Ele é o Senhor da segunda-feira, enfim, Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor de todos os dias, não de um dia apenas específico. Não quero aqui adentrar muito esse assunto, porque não é o foco aqui. Mas espero que os irmãos, de alguma maneira, tenham me compreendido o que nós estamos querendo dizer aqui. Quando nós vamos então para uma outra cena, aí do verso 7 ao verso 14, na verdade um outro ponto dentro dessa cena, dentro da casa dos principais dos fariseus ali, nós temos o Senhor observando como que cada um escolhia, né, a se sentar naquela mesa. Como que cada um escolhia?
Como que cada um realmente estava ali sendo colocado. O interessante é que nesse tipo de banquete não tinha nenhum pobre, nenhum aleijado, nenhum cego. Realmente só aqueles que faziam parte, digamos assim, dessa esfera de convivência. Somente esses. E aí, o que o Senhor quer nos ensinar aqui, nesse ponto específico, né? Quando ele vai tratar justamente isso, ele vai falar assim, ó, quando vocês derem um jantar, ou quando vocês derem, está no verso 12, ou uma ceia, não chame os teus amigos, os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que aconteça que eles também te tornem a convidar e você seja recompensado. Porque sempre a lógica é, se eu faço algo, eu quero receber algo. Se eu dei uma janta para os meus amigos, eu espero que os meus amigos me convidem para uma outra janta. Né? Mas o que ele vai dizer assim, mas quando deres um banquete, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e tu serás abençoado. Por quê? Porque eles não podem te recompensar. Não pode te recompensar. Pois tu serás recompensado na ressurreição dos justos. Porque o homem sempre busca uma maneira de ser recompensado. De alguma maneira, ele quer fazer algo para ser recompensado. Por isso que a autoexaltação conduz à vergonha. E a humildade, ela sempre conduz à honra. É nós lembrarmos de Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o pensamento? Que sendo Deus, não teve por usurpação o seu igual a Deus. Antes se esvaziou. Ou seja, se esvaziou do quê? Se esvaziou das suas prerrogativas de filho de Deus. E veio, então, e se encarnou. E foi achado na figura de servo. E na figura de servo humilhou-se até a morte e morte de cruz. Na verdade, na figura de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Ele, sendo rico, se fez pobre. Sendo rico, se fez pobre por nós. Então aqui está justamente isso. Que nós devemos entender que o cristão, olhando para esse contexto aqui, ele não constrói identidade por reconhecimento social. Vou fazer isso aqui porque eu preciso ser reconhecido. Preciso pessoas me conhecer para que eu tenha alguma vantagem. O cristão não é reconhecido, não constrói identidade por reconhecimento social. Não. Ministério não é plataforma de promoção pessoal. Não é plataforma de promoção pessoal. Estou fazendo isso para que eu seja visto e eu seja recompensado por aquelas pessoas que estão me vendo. O que não saiba o que a tua mão esquerda, o que a direita faz. Quando você der uma esmola, não faça como os hipócritas que saem tocando trombeta. Então, o ministério não é plataforma de promoção pessoal. A humildade é caráter. É caráter do cristão. Por isso que o reino sempre vai confrontar a autopromoção. É isso que o Senhor quer nos ensinar aqui, de uma forma muito rápida mesmo. Porque o nosso foco aqui, então, é do capítulo 15, do capítulo 14, do verso 15, até o verso 35. Nós vamos dividir aqui em duas séries. Não vamos conseguir terminar a primeira série hoje, nem vamos entrar na segunda. Mas nós vamos dividir aqui em duas séries. Porque a primeira série que nós queremos colocar aqui, ou a primeira sessão, vamos dizer assim, é sobre a parábola do grande banquete, ou da grande ceia, que vai revelar o que ocupa o coração das pessoas. O que está ocupando. Bom, e aí, olhando para esses versículos rapidamente, eles dão 3 desculpas aqui. Primeiro, terra. Aí no versículo 17 para frente. Terra, que significa posses, bois,
que significa trabalho, e casamento, que significa relacionamentos. 3 desculpas. Parece tão claro para nós hoje, né? Nós vamos ver o que essas 3 desculpas. Então, qual a implicação dessas 3 desculpas no que concerne a nós respondermos ao Senhor? Porque, irmãos, não tem nada pecaminoso aqui. Não tem. Não tem problema você ter terra, você ter boi, você ser casado. Não tem problema você ter posse, você ter trabalho, você ter relacionamento. O problema é a prioridade. A questão aqui é a prioridade. Nós dissemos já várias vezes que aquilo que ocupa o nosso coração é o que nos governa. Por isso que coisas legítimas podem se tornar obstáculos espirituais. Coisas legítimas. Posse não é coisa legítima? Trabalho não é legítimo? Casamento não é legítimo? É. Mas pode se tornar obstáculos espirituais na nossa vida. Prosperidade pode produzir indiferença. A graça não elimina a responsabilidade. Porque a pergunta é: o que está ocupando o meu coração no lugar do convite de Deus? Que foi o que aconteceu com essas pessoas que recusaram o convite aqui. Então nós temos essa, digamos assim, primeira sessão. Porque daí o Senhor vai responder, na verdade, com uma história, aquilo que aquele homem do versículo 15, que estava entre os convidados, disse: bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que pode comer pão no reino de Deus. Então o Senhor vai dar uma lição não só para esses, mas para todos aqueles convidados que ali estavam, naquele banquete na casa desse fariseu. A questão, irmãos, é que muitos acham que vão comer pão mesmo, literalmente, no reino de Deus. Mas não tem nada disso. A questão aqui, qual é a prioridade? Por isso que Jesus responde, então, com uma parábola que vai expor uma verdade muito chocante. Nem todos que esperam realmente o reino de Deus entrarão nele. Isso é uma grande verdade. E nós vamos ver. E a segunda sessão, e aí é uma outra cena, nós vamos, olhe para aí o verso 25. Então agora ele sai da casa desse fariseu. Ele vai agora ser acompanhado por grandes multidões. Grandes multidões o acompanhavam. Então agora ele vai colocar aqui qual é o princípio e o preço do discipulado. Se por um lado nós temos a graça, que nós vamos ver que a graça está ligada a essa questão do convite, por outro lado nós vamos ver qual é o preço agora. Qual é o preço, qual é o princípio do discipulado. Por isso que então, por um lado, do verso 15 ao 24, nós temos um convite da graça, mas há uma palavra que se repete 3 vezes aí, que é: me desculpes. Ou seja, peço que me desculpes. Está no verso 18, no verso 19 e no verso 20. Quando nós olhamos para o capítulo 14, do verso 25 ao 33, 3 palavras nos chamam a atenção aí. Não pode ser meu discípulo. Então está no verso 26, no verso 27 e no verso 33. 3 palavras importantes. E esta parábola vai nos mostrar, de fato, qual a razão que esses homens recusaram o convite de Deus. O convite. Eles recusaram de pronto. Recusaram começaram a dar desculpas. Cuidado, então, nós temos que ter. Cuidado com desculpas respeitáveis, mas que escondem indiferença espiritual. Irmão, por que você não participa das reuniões? Não, irmão, é que eu estava assim, eu estava fazendo aquilo, eu estava... Desculpas legítimas. Legítimas. Irmãos, por que você não está congregando de acordo com o que realmente é o congregar? Nós temos o entendimento de que congregar é participar de reunião. Eu digo para os irmãos, não é. Porque você pode estar na reunião de corpo presente, mas estar ausente de espírito. Ausente de mente. Você pode estar cantando aqui a letra, mas não tem o Espírito cantando dentro de você. Então você pode estar aqui presente, mas a questão é, você está presente mesmo? Ou só está o seu corpo aqui? Essa é a questão, irmãos.
A grande questão é essa. O povo tinha o templo, o povo tinha o sacrifício, mas não tinha uma realidade espiritual. O grande problema nosso da cristandade hoje é essa. Tem reunião, tem palavra, mas tem realidade espiritual? O Senhor está presente? O Senhor está presente? Nós podemos realmente dizer assim, o Senhor está presente entre nós, e nós entendemos que o Senhor está presente? E não é questão de sentir a presença do Senhor, é a questão de confirmar se a presença do Senhor está no nosso meio. Então aqui, não é questão de corpo presente, mas é de espírito. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito, o Pai, em espírito e em realidade, em verdade, que na verdade significa realidade. Então, se nós estamos aqui, nós temos que estar aqui em realidade, e não apenas de corpo presente. Dizendo assim, eu vou, porque se não for, vão começar a sentir minha falta, e aí pode ser que eu até seja riscado do hall de membros. Não se preocupe se você foi riscado do hall de membros. Se preocupe se o seu nome foi riscado do livro da vida. É muito mais importante do que ser riscado do hall de membros. Se o teu corpo, se o teu nome foi riscado do livro da vida. Ou se, aliás, o teu nome está no livro da vida. Porque lá vai se abrir o livro da vida. E aquele que não estiver no nome dele escrito no livro da vida, Apocalipse capítulo 20. Se o seu nome não está escrito no livro da vida, então se preocupe. Que é aí que vai fazer a diferença. Não é se você foi um membro efetivo e seu nome estava lá no hall de membros. No dia que o Senhor abrir livros lá, e isso fala em Apocalipse, vai se abrir os livros. Lá fala de livros. Não tem o livro de membresia lá. Deixa eu ver se aqui. Se o Miguel estava escrito no livro dos irmãos de Ariquemes. Não vai ter esse livro lá não. Não vai ter. Vai ter o livro da vida. E sabe qual foi o preço para escrever o meu e seu nome no livro da vida? O sangue do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Esse foi o preço para escrever o meu nome e o seu nome no livro da vida. É com esse nome, é com esse livro que nós temos que estar preocupados. Se o nosso nome vai estar lá naquele grande dia. Então aqui está esses homens. Então, esse grande banquete, podemos dizer assim, que, digamos assim, significa ou representa a salvação preparada por Deus. Por isso que no verso 16, vamos olhar novamente. Certo homem preparou um grande jantar e convidou a muitos. Perceba que o Senhor está caminhando para Jerusalém. E nós vamos ver que ele vai colocando parábolas. Nós já vimos isso em Lucas 19, sobre a parábola da mina. Nós vamos ver que o Senhor vai tratando com mais, digamos assim, pontualidade acerca daqueles que precisam se decidir referente a ele e a sua volta. E nós vamos ver, irmãos, basta nós continuarmos a leitura aqui. Nós vamos ver que essa cena ela não vai mais se repetir. Aí você imagina a oportunidade que esses homens tiveram aqui nessa casa desse fariseu. Tem oportunidade nas nossas vidas no que concerne ao Senhor que elas nunca vão se repetir mais. E aqui essa cena não se repetiu mais. Não se repetiu mais. Eles perderam a oportunidade de, digamos assim, de não dar essas desculpas, né? Mas aqui o Senhor mostrou para eles. Então, amados irmãos, o Senhor, como nós sabemos, a salvação começa em Deus. Certo homem preparou um grande jantar e convidou a muitos. A palavra aí chamou a muitos, né? Convidou a muitos. Ou seja, a salvação começou em Deus e não no homem. Nunca. Sempre Deus é quem chama o homem. Esses convidados aqui não pediram o banquete. Foi o homem que preparou esse banquete para eles. Ninguém pediu nada. Eles foram convidados. Não contribuíram com esse banquete. Eles não mereciam esse banquete. Tudo foi preparado pela vontade soberana desse anfitrião. Veja o que diz no verso 17. Vinde, pois todas as coisas estão preparadas. Foi o anfitrião que preparou a salvação. Ou seja, aquilo que está escrito em Efésios, capítulo 3, do verso 4, capítulo 1, verso 4 ao verso 5, que diz assim, como também nos elegeu nele, olha a palavra eleição aqui, nele, eleição, escolheu nele, a palavra eleição também significa escolha, escolhido, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes
da fundação do mundo. Antes que o homem existisse, Deus já havia preparado o banquete da redenção. Deus já havia preparado o caminho da redenção. É aquilo que Apocalipse 13:8 fala: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, não foi porque o homem pecou que Deus providenciou a salvação. Não, Deus já tinha providenciado a salvação em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Perdão, desde a fundação do mundo. Então foi sempre o Senhor que deu esse passo em direção ao homem. Tudo já está preparado. Deus não reage ao homem. É Deus que decreta, é Deus que planeja e é Deus que executa a salvação. Deus não reage à nossa vontade. Eu quero ser salvo. Não é assim que funciona. É Deus que nos convida. Agora, nós precisamos responder a esse convite de Deus. Tudo já está preparado. Cristo realizou tudo na cruz. É aquilo que João 19:30 fala. Tudo está consumado. Está, ou seja, tetelestai, totalmente pago, completamente realizado. Nada precisa ser acrescentado. Esse anfitrião fez tudo isso. A salvação é pela graça. É pela graça. É dom de Deus. Pela graça sois salvos. Deus nos convidou. É aquilo que 2 Timóteo capítulo 1, verso 9 fala, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Então perceba que Deus é quem opera esse chamamento em relação ao homem. A mesma coisa nós podemos ver quando o homem pecou no Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 3, verso 9. Diz assim o versículo: então Deus chamou o homem e disse, veja, Deus chamou o homem, ele acaba de pecar. Então Deus chamou o homem e pergunta, homem, onde estás? E talvez seja essa a pergunta que Deus faz para muitos hoje. Onde você está? Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? Só que, irmão, essa rejeição, ela revela, digamos, aquilo que está no coração do homem. Todos começaram, verso 18, todos começaram a dar desculpa. Todos começaram a excusar-se, né? Ninguém aceitou. E foram desculpas educadas, né? Polidas. Não, olha, nós vamos entrar já nesse assunto aqui, dessas 3 desculpas. Não, eu comprei aqui uma terra, eu vou lá cuidar dela. Eu comprei aqui uns bois e vou examiná-los. Não me casei, não tenho tempo para isso. Desculpas legítimas, mas que caracterizam aquilo que, na verdade, são prioridades ilegítimas. Prioridades ilegítimas. Eles recusaram de maneira deliberada, rejeitaram o convite de maneira deliberada. Não foi ignorância, foi uma decisão. Eles decidiram, não quero, não vou participar dessa ceia. Eles avaliaram a ceia, o convite do anfitrião, que na verdade o seu servo fez esse convite, né? Mas aí o servo ali é o encarregado do anfitrião. Eles avaliaram a ceia e decidiram que outras coisas eram mais importantes. Outras coisas eram mais importantes. Por isso, irmãos, que embora Deus seja soberano, o homem é responsável. Por isso que o Senhor disse, aí no 24, do capítulo 14, nenhum homem daqueles que rejeitaram, nenhum homem daqueles provará da minha ceia. Eles não entraram no reino de Deus por causa que rejeitaram o reino de Deus. Aquilo que o Senhor disse, né? Quando ele estava já em Jerusalém, no Mateus 23, 37. Quantas vezes eu quis, e tu não quiseste. É sempre assim. O Senhor dá um passo para diante de nós. Nós falamos, não, Senhor, agora não. Agora estou com outras prioridades. Espera um pouquinho aqui. Vou cuidar desse assunto primeiro, depois eu vou resolver com o Senhor. Quantas vezes eu quis, mas tu não quiseste. Por isso que aquele texto aqui no começo é muito importante. Nós não sabemos a hora que ele virá. Portanto, esteja preparado. Vigiai. Vigiai e se mantenha uma mente sóbria. Não fique, digamos, vivendo de qualquer maneira. Porque você não sabe que horas virá o seu Senhor. Se vai ser ao meio-dia, ou à tarde, ou à meia-noite. Você não sabe. Portanto, eu digo, vigiai. Vigiai, esteja atentos. Porque ele vai vir subitamente.
Como, por exemplo, um ataque cardíaco, né? Ninguém espera um ataque cardíaco. O ataque cardíaco vem e você não sabe. Às vezes você está em repouso, às vezes você está trabalhando, o ataque cardíaco vai chegar. Você não fica lá, eu quero um ataque cardíaco agora. Não, vai vir. Subitamente. Assim também é o nosso Senhor. Subitamente Ele virá. E então nós temos que vigiar, irmãos. Estar preparado. Bom, e aí eu quero entrar aqui nessas 3 desculpas que vão representar 3 áreas fundamentais da vida humana. A palavra escusado aqui no original, pareiteomai no original, significa ser deixado de lado. Rogar sinceramente para ser deixado. É como que se estivesse assim, não, me deixa, eu não posso agora. Deixa eu cuidar dos meus assuntos particulares. Deixa eu cuidar aqui da minha família. Agora eu não quero, agora não dá. Deixa eu de fora. Realmente não compreender o convite. Apocalipse 19 vai dizer assim: bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Bem-aventurados. Essa palavra, escusado ou desculpa, ela vai se repetir lá em Hebreus capítulo 12, verso 25. Eu vou ler para os irmãos entenderem como que essa palavra ela tem uma importância. Veja, vede que não rejeiteis ao que fala. Porque se aqueles que rejeitaram, essa é a palavra, rejeitaram, a mesma palavra para desculpas. Se aqueles que rejeitaram, ele está falando das pessoas ali do Velho Testamento, eles rejeitaram. Se aqueles rejeitaram o que na terra lhes falavam, ou seja, rejeitaram Moisés, não escaparam, eles não escaparam, nós sabemos disso, não entraram no descanso, aquela primeira geração não entrou no descanso, lembre-se disso. Aquela primeira geração rebelde não entrou no descanso de Deus em Canaã. Então eles não entraram. Agora olha o que o texto vai dizer. Muito menos nós escaparemos, se nos desviarmos daquele que nos fala lá de cima, nos céus. Se é verdade, se foi verdade com aqueles que também eram os filhos de Deus, no que concerne a Israel, eles ficaram no deserto. Não será verdade também conosco? Claro que será verdade. Claro que será verdade, porque eles rejeitaram. Por isso, irmãos, por trás de uma desculpa está a falta de vontade. Está a falta de vontade. Então vamos examinar aqui essas 3 desculpas. A primeira delas está no verso 18, que ele diz assim: comprei um pedaço de terra, ou um campo que seja, e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpas. Primeiro, é o caso aí. Um detalhe aqui, ou esse homem era mentiroso ou ele era um tolo. Ao meu conhecimento muito vago, quem é que primeiro compra uma terra sem conhecer a terra? Né? Quem mexe com terra aqui deve saber disso. Você não compra a terra se você não for examinar a terra antes de comprar ela, né? A não ser que você realmente não sabe o que está fazendo. Mas se você compra uma terra, você vai lá examiná-la. No mínimo aqui ele seria mentiroso ou tolo. E o que o campo simboliza aqui então? Simboliza bens, propriedades, recurso, materiais. Por isso que Jeremias 17,5 fala: maldito o homem que confia no homem e faz o seu braço sua força. Posses, amados irmãos, criam ilusão de autonomia. Posses criam ilusão de autonomia. O coração começa a dizer: estou seguro, não preciso depender de Deus. Eu tenho posses. Por isso que o Senhor disse. Aí nós vamos para Mateus capítulo 6, por gentileza. Vamos acompanhar aqui um raciocínio muito claro do Senhor aqui. Por isso que talvez nós não avancemos muito aqui nesses outros pontos. Nós vamos acompanhar o raciocínio do Senhor aqui nessas questões. Em Mateus capítulo 6, nós temos diante de nós o discurso do Sermão do Monte, que o Senhor está aqui. Jesus disse, verso 21 no capítulo 6, onde estiver o vosso tesouro,
aí estará o teu coração, certo? Agora, avança para o verso 22, porque nós vamos ver uma sequência de textos aqui. Veja o que ele diz, do verso 22. A luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, se o teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, quão grande será essas trevas. Verso 24. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará a outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Há uma versão que diz riquezas, certo? Aí verso 25. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer, haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Bom, vamos parar aqui. Você percebe que o Senhor vem numa sequência de apontamentos no que concerne essa questão, aonde está o nosso coração? Então ele vai desencadear aonde? Na questão da ansiedade, no final do capítulo 6. Ele vai falar justamente disso. Que quando nós colocamos o nosso coração em posses, nós temos uma vida ansiosa. Porque fala assim, quanto que eu vou perder? Quanto que eu vou ganhar? O que vai acontecer agora? O dólar subiu, a bolsa desceu. E agora? Como vai ser? Como vai ser? E você começa então a ter uma vida ansiosa. E um detalhe, você não controla o mercado financeiro. Alguém aqui tem controle sobre o mercado financeiro? Não tem. Na verdade, nós não temos controle nenhum sobre a nossa vida. A nossa vida é como um vapor. Do nada ela se dissipa. Do nada ela se dissipa. O que o Senhor quer dizer aqui, irmãos? Que onde está o seu tesouro, então está o teu coração. E aí ele vai falar assim, se o teu olho a luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, qual que é a palavra puro aqui? A palavra puro significa simples. Significa de um único foco. É o que significa a palavra simples aqui. Puro, na verdade. O que quer dizer assim? Vocês precisam ser cristãos de um único foco. Agora, qual é o nosso único foco? Onde nós estamos focados? Em que nós estamos focados? Porque olho mau, a palavra é poneros, que tem relação com o impuro, significa um duplo olhar. Ou seja, você está olhando para várias coisas ao mesmo tempo. Você não consegue ser uma pessoa de um único foco. É por isso que ele está dizendo assim, se os nossos olhos estiverem sobrecarregados com preocupações materiais, eles se tornam cegos e insensíveis a questões espirituais. Se o nosso coração está cheio, sobrecarregado, com preocupações materiais, nós então perdemos a sensibilidade espiritual. Por isso que nós não devemos ter o nosso coração sobrecarregados com os cuidados deste mundo. Com os cuidados deste mundo. Por isso que ele fala desse olho duplo, desse olho mau, poneros, ganhos materiais, se concentra em bens. E uma visão dupla impede você ver realmente as coisas como elas são. Porque a riqueza, ela não escraviza apenas o coração, ela escraviza a mente. Ela escraviza a mente. Sabe que a pessoa materialista e gananciosa, ela é espiritualmente cega. Ela não consegue enxergar. Ela não consegue ver um foco só. O seu foco não é Cristo. Tudo gira em torno daquilo que ela tem, daquilo que ela possui. Então seu coração fica sobrecarregado e a sua mente fica sobrecarregada. Sabe o que Provérbios 28, 22 vai falar? Diz assim, aquele que se apressa para ficar rico tem um olho mau e não reconsidera que a pobreza virá sobre ele. Doença pode fazer a gente perder toda a nossa riqueza. Sim, claro que pode. Gastar com medicamento, hospital. Então, irmão, onde está a nossa riqueza?
Ou melhor, onde está o nosso tesouro? Em que nosso coração realmente está envolvido? Em que? João 8,12 diz assim: Então Jesus falou novamente ao povo, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, se nós formos um povo ou um cristão de um foco só, nós vamos seguir o Senhor. Nós nunca vamos andar em trevas, porque Ele é a luz do mundo. Aí, Lucas 11:35, dentro desse mesmo contexto, fala assim: Tome cuidado. Portanto, para que a luz que esteja em ti não seja trevas. Olhar duplo. Então, nós damos mais um passo agora no verso 24 de Mateus. Nenhum homem pode, não pode. Você vai ter que decidir. Você vai ter que decidir a quem você vai servir. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis. É o Senhor Jesus que está falando aqui. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou servir a Deus e a mamon. O termo grego para mamon, para riqueza ou mamon aqui é mamonas, no original. Te lembra alguma coisa? Lembra. Claro que lembra. Aponta para o poder personificado do dinheiro. E dinheiro é um poder. Dinheiro tem poder de mando. No mundo, você vale aquilo que você tem. O mundo te vê como uma nota. Se você tem muito, então você vale muito. Se você não tem nada, você não vale nada. Essa é a verdade do mundo. Ninguém pode, irmãos, servir a dois senhores. Não vamos poder servir a dois senhores. Nós precisamos decidir. E nós estamos vivendo um tempo de decisão. Aonde está o teu tesouro, estará o teu coração. Por isso ele vai dizer assim: não vos preocupeis. Preocupação é não andeis ansiosos com a vossa vida. Não ande ansioso pela vossa vida. Pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, nem quanto ao seu corpo, pelo que você vai vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Não é a vida? Qual vida que ele está falando aqui? A vida Zoe, a vida eterna, a vida de Deus. Não é a vida de Deus mais importante do que a comida? Do que a busca, né? Nós vivemos uma geração de hedonismo, a busca pelo prazer, por todo o prazer em todas as coisas. Mas ele está dizendo aqui, não é a vida criada, a vida de Deus, mais importante do que comida e bebida, do que bebida não, do que comida e do que corpo. Aquilo que ocupa o coração governa a vida. Aquilo que ocupa o coração governa a vida. O que nos tem governado, irmãos? O que tem governado as nossas vidas? Então, aquilo que ocupa o nosso coração tem nos governado. Por isso que eu falo, irmãos, congregar não é participar de reunião. Não é participar de reunião. Ainda que tenha sua importância participar de reunião. Mas congregar é muito para além disso. É muito para além disso. Qual é a desculpa desse homem? Posse, área, propriedade. Essa é a desculpa desse homem. Seu coração estava ofuscado com isso. Estava servindo a isso. Então ele disse: não posso agora. Não quero ir. Digamos assim, não posso agora. Vou cuidar desse assunto aqui porque é mais importante. Bom, então nós vamos para o versículo 19. Aqui diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Parece muito, né? Mas são apenas 10 bois. Cada junta representa 2 bois. Então são 5 juntas, são 10 bois. Não é nem 1000 cabeças. É 10. 10. Mas a gente vê que às vezes há cristão que por causa de 2 cabeças ele se perde. Vai cuidar da sua vaquinha, vai tirar o seu leitinho e se perde na jornada cristã. Ele se perde por causa de 2 vaquinhas. Eu estou aqui falando de maneira metafórica. Mas se perde. Não é nem 10.
A mesma aplicação quanto ao primeiro homem. Ou seja, um mentiroso ou um tolo. Por quê? Sim, podemos dizer assim, o cavalo dado você não olha os dentes, mas o cavalo comprado você tem que olhar. Ah, sim. Não dá para comprar boi sem examinar antes, né? Dá? Creio que não. Pelo meu conhecimento muito raso, não tem como você comprar um boi. Tem uma expressão, você compra lá, ali os irmãos de Alto Alegre usam muito essa expressão ali, quando eles vão falar sobre boi, né? Tem um lá que fala assim, comprar um tucura, deve ser algum boi muito ruim, né? Tem uns irmãos que mexem com boi, que deve ser um boi muito ruim, negócio de tucura. Rapaz, eu comprei um tucura ali, acabei tomando foi prejuízo. Mas então, esse homem aqui também, ele foi um tolo, é um mentiroso. Como é que você vai comprar bois e você não vai olhar o boi antes de comprar? Então, ele vai assim, não, eu vou lá experimentar esses bois. Vou ver como eles são. Não dá certo. Os bois aqui, amados irmãos, representam trabalho, representam ocupações e interesses profissionais. O trabalho é ordenado por Deus, sim, é legítimo. Veja o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isso é óbvio. Nós não podemos ser pessoas também ociosas, preguiçosas. Aliás, Provérbios condena a preguiça. Nós não podemos ser cristãos que têm preguiça de trabalhar, né? E principalmente nós homens. Que agonia, né? A gente chegar em casa e ver lá a mulher se matando de trabalhar e o homem em casa não cumprindo o papel principal dele, que é trabalhar. E isso é normal hoje nesse negócio chamado mundo. A inversão de papéis. O homem cuidando da casa e a mulher trabalhando. Então o homem se tornou a empregada doméstica. E a mulher foi para o campo de trabalho. Isso não é bíblico. Isso não é normal. O normal é que o homem trabalhe, que ele sustente a sua casa. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Claro, irmãos, temos situações em que há homens que não têm condições de trabalhar por questão de doença e por isso, claro, não estou dizendo assim, eu estou falando da questão da normalidade. Não é daquilo que não é anormal. Estou falando da questão da normalidade daquele homem que ele tem condições de trabalhar, que ele tem que trabalhar, mas ele fala, não, minha mulher está trabalhando, eu estou aqui cuidando das crianças e da casa. Tempos sombrios. O problema aqui é que a ordem é contra aqueles que se recusaram a trabalhar e não contra aqueles que são incapazes de fazê-lo, porque às vezes também temos essas questões também de irmãos que não têm condições de trabalhar por uma questão física, por uma questão neurológica. Claro, irmãos, cada situação no seu lugar. Mas eu volto a dizer, nós estamos falando aqui daqueles que têm condições, daqueles que estão aptos a isso. Porque o trabalho, ele pode se tornar um ídolo. Pode se tornar um ídolo. Quando o trabalho ele ocupa o lugar de Cristo, ele deixa de ser bênção e se torna um cativeiro. Nenhum homem pode servir a dois senhores. O trabalho também pode se tornar um senhor. O trabalho é movido pelo culto ao dinheiro. E ele se torna um senhor rival. Colossenses fala assim, capítulo 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele vai dizer assim, a avareza. O que é avareza? Amor ao dinheiro. Posses, ter mais, avareza. A avareza é idolatria. Uma pessoa ser avarenta é ser idólatra. Idólatra do dinheiro, idólatra do trabalho. Ou seja, essa busca desordenada por ganho, sucesso, realização profissional, ela pode se tornar idolatria quando o coração passa a servir ao lucro. Então eu preciso trabalhar mais para ganhar mais. Eu quero mais, eu busco mais. Então aqui está o problema. Mas sabe o que Salmo 127, 2 fala? Que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores. É inútil. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então vai ser inútil. Esse pão de dores. Quando o trabalho, irmãos, ele deixa de ser de confiança e provisão em Deus e se torna
uma ansiedade autossuficiente, então ele se transforma em um cativeiro. Ou seja, eu não dependo de Deus para me abençoar, eu dependo do meu trabalho. Ou seja, você confia no seu trabalho, não confia em Deus. Esse é o problema. Se o trabalho consome o tempo, a comunhão, a família, a devoção, então o lucro se torna um prejuízo eterno. Se o trabalho consome tempo, comunhão, família, devoção, então o lucro tem um prejuízo eterno. O que o Senhor nos provê aqui, irmãos, é para nosso sustento. Não é para nós entrarmos de cabeça nisso e vivemos como se o trabalho fosse a última coisa. Tem homens que, se pudesse, trabalhavam 48 horas. O problema se torna ídolo. O problema do trabalho se torna ídolo quando define a minha identidade, ou seja, eu sou o que eu produzo. Eu sou o que eu produzo. Então você tem um perfil. Determina o meu valor. Eu valho quanto eu ganho. Controla meu tempo a ponto de excluir Deus. E se torna a fonte última de segurança. Qual foi a desculpa desse homem? Segundo homem, trabalho. Bois. Trabalho, 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 trabalho. Então o trabalho é sim uma rejeição ao convite de Deus para essa questão da graça. E qual é o terceiro ponto aqui? Casamento. Casei-me, não posso ir. Talvez esse fosse o mais nesto de todos, né? Por que ele não levou a esposa? Por que ele não levou a esposa com ele? Casei-me, não posso ir. Por que ele não levou a esposa? Se eu não posso vir agora, acabei de casar, minha esposa recém-casada. Tudo bem. 1 ano na guerra, que é aquilo que Deuteronômio nos mostra, né? 1 ano de guerra. Venceu 1 ano, e agora? Qual que é a desculpa? Não, senhor, agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer mais aquilo, vamos ter casa e vamos construir, vamos isso, vamos... Quando vai chegar o tempo, então? Casei-me, não posso ir. Sim, irmãos, o casamento é uma das maiores bênçãos instituídas por Deus. E esse é o mais profundo dos três. Sabe por quê? Porque os relacionamentos tocam o mais profundo da nossa alma. Nosso afeto, o nosso pertencimento e a nossa identidade emocional. Mas até as bênçãos legítimas, que é o casamento, se tornam perigosas quando substitui Cristo, que é o nosso amor supremo. Nenhum relacionamento, irmão, nenhum relacionamento, por mais sagrado que seja, o casamento é. Que Deus fala em Hebreus capítulo 13 que Ele vai julgar o leito, o matrimônio. Ele vai julgar. Vai julgar os prostitutos, os fornicadores, os adúlteros. De fato, nenhum relacionamento pode ocupar o lugar que pertence somente a Cristo. Maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Para nós amarmos nossas esposas, nós temos que amar a Cristo. Senão nós não vamos amar nossas esposas. Nós não vamos amar nossas esposas. Se nós não amamos a Cristo, então esquece amar a esposa. Mas quando um relacionamento ele ocupa o lugar de Deus, então ele se torna um ídolo também. Nenhum ser humano foi criado para ocupar o lugar de Deus. E eu quero colocar aqui, rapidamente, 2 textos de 1 Coríntios 7, 29 e o 33, quando diz assim: Paulo vai responder às perguntas da igreja de Corinto sobre casamento e vida cristã em tempos de pressão, que é o que eles estavam vivendo, né? Ele fala dessa presente necessidade no versículo 26, ou seja, era possivelmente uma perseguição ou uma instabilidade escatológica, ou seja, uma instabilidade em relação à vinda do Senhor. Então, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 29, ele vai responder aquilo da presente necessidade do versículo 26. Então, o versículo 29 do capítulo 7 de 1 Coríntios diz assim: o que realmente importa, veja o que está dizendo aqui, é que o tempo se abrevia. O tempo aqui é kairos, um tempo determinado por Deus, não é o tempo cronos, de dia, de mês, mas é o tempo determinado por Deus, um tempo específico. O tempo se abrevia. O que resta é que os que também têm esposa sejam como se não tivessem. E vamos explicar isso aqui. Porque no verso 33 ele vai falar que os casados devem cuidar das suas esposas. Parece que Paulo está se contradizendo aqui, né? Mas não está. A verdade é que a história da nossa vida caminha para o seu clímax, para o seu final. O tempo se abrevia. Nós estamos vivendo esses tempos
da volta do Senhor. O tempo se abrevia. Não é aqui a questão, não é o desprezo pelo casamento. É a relativização em relação à eternidade. O que é mais importante? O casamento ou a eternidade? Aí ele vai falar assim, como se não estivessem casados, como se. Ele faz um paradoxo aqui. Ele não está, digamos assim, negligenciando a vida conjugal. Mas o que ele está querendo nos ensinar nesse versículo 29? Ele está querendo nos ensinar um desapego interior. Como se não estivessem casados. Uma vida não governada por estruturas temporais. O casamento é temporário, não é eterno. E a prioridade absoluta do reino. Isso é uma exortação à igreja. Os casados como se não estivessem, como se estar casado é uma bênção, mas não coloque tudo no seu casamento. Não, digamos, não coloque todos os seus esforços no seu casamento. Ah, mas temos que agradar a esposa? Sim. É o que fala agora o verso 33, veja aí. Mas o que se casou preocupa-se com as coisas do mundo, em como agradar a esposa. Paulo está sendo realista aqui e não está sendo contraditório. A palavra aqui é preocupa-se. Ou seja, significa divida a mente, estar repartido, ter uma atenção fragmentada. Sim, o casamento tem responsabilidades legítimas, nós temos que cuidar das nossas esposas. Mas aqui está falando da estrutura prática. Ou seja, se no 29 ele fala da nossa postura espiritual, como se nós não fôssemos casados, aqui ele fala assim, vocês devem cuidar também das suas esposas. Ele não está se contradizendo aqui, irmãos. O que ele está dizendo é, o casamento é legítimo, sim. Verso 29. Sim, o casamento é legítimo, mas não é absoluto. Não é absoluto. A eternidade, ela redefine prioridades. Redefine prioridades. Toda relação conjugal, ela deve estar subordinada ao reino. Então a pergunta é, para que nós casamos? Qual é o sentido do nosso casamento? É para vivermos um para o outro? Não. O nosso casamento é para refletir aquilo que Cristo é com a sua igreja. É que as pessoas possam ver no casamento a figura de Cristo e a igreja. E que nosso casamento reflita a glória de Deus. Aí eu te pergunto, um casamento que vive longe do Senhor vai refletir Cristo? Muito difícil. Muito difícil. Por isso que o casamento é instituição divina, não é invenção cultural. Não é invenção. Nós vamos lembrar de Gênesis capítulo 2, verso 18. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora, uma ajudadora. Auxiliadora. Ajudadora de onde a mulher foi tirada? Da costela de Adão. Ajudadora, ou seja, ela é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Mas grande é esse mistério. Eu me refiro a Cristo e à igreja. Então o que o casamento representa? Deveria representar Cristo e a igreja. Mas o casamento, irmãos, não é absoluto. Ou seja, aquilo que ele falou em Mateus 22:30 para os saduceus. 7 vezes essa mulher casou. Com quem é que ela vai, então, casar na eternidade? Na ressurreição não se casam e não se dão em casamento. O casamento pertence sim à ordem presente. Ele não atravessa para a eternidade como uma estrutura permanente. Na eternidade, o marido e a mulher serão irmãos em Cristo Jesus. Já perceberam isso? Pararam para pensar sobre isso? Que eu vou ser irmão da minha esposa? Por isso que fala que Pedro diz que nós devemos realmente tratar nossas esposas como vasos mais frágeis, porque elas são herdeiras da mesma promessa que nós. Então a mulher não está numa submissão aqui, digamos assim. A submissão primeiramente ao Senhor, então se ela se submete ao Senhor, ela vai se submeter ao seu marido, porque ela entende o que é o encabeçamento de Cristo na vida dela. Então ela vai conseguir submeter. Isso que é ser submissão. Por isso, irmãos, que essa parábola diz o seguinte, podemos colocar assim. O casamento, ele aponta para essa união final entre Cristo e a sua igreja. Qual o princípio espiritual aqui? O casamento é legítimo,
é santo, mas não é definitivo. Definitivo no que concerne a eternidade. Aqui sim é definitivo, aqui nessa... Porque daqui a pouco o irmão falou lá que então nós podemos divorciar. Negativo. Estou falando definitivo no que concerne a eternidade. O que concerne aqui, sim, ele é definitivo. Casamento é importante, mas Cristo é supremo. A eternidade é maior do que os vínculos temporais. É maior do que os vínculos temporais. Por isso que o crente não pode viver absorvido pelas estruturas deste mundo como se ela fosse permanente. Ah, irmãos, quantos cristãos se perderam já? Eu preciso cuidar aqui agora, acabei de casar, isso. Difícil, né? Por isso que o versículo 29, colocado aí, vai nos proteger contra a idolatria do casamento. Aliás, essa questão de idolatria do casamento, se nós falarmos realmente que nós estamos casados para este mundo hoje, parece que soa mal, né? Está casado ainda? Como? Sim, parece que para este mundo, você viver em 20 casamentos é algo normal. Mas para o Senhor não é normal. Por isso que o casamento representa Cristo e a igreja, o casamento cristão. O versículo 33 vai nos mostrar a questão do peso da responsabilidade matrimonial. Portanto, irmão, não absolute o casamento, mas também não ignore as suas responsabilidades. Então, qual foi o problema desse homem? Afeições naturais. Não posso ir agora. Se o Senhor nos permitir, nós vamos ver na próxima sessão o que as afeições naturais impedem o discipulado a Cristo. Nós vamos ver isso. Que o Senhor realmente possa nos ajudar, irmãos. Essas 3 coisas que nós acabamos de colocar aí. Posses, trabalho, relacionamentos. São coisas que mantêm os homens fora do reino de Deus. Essas coisas excluem o coração de Deus. Elas ocupam o coração. E ao mesmo tempo elas excluem Deus. Que o nosso coração não se apegue a nenhuma dessas coisas. Em nenhum momento. Porque, como foi dito aqui, nós não sabemos a hora que virá o nosso Senhor. Nós não sabemos. A questão é, como está o nosso coração? Como está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro? E não adianta, irmãos. Nós não escaparemos daquele dia. Não vamos escapar. Há sim uma audiência marcada. E todos nós vamos comparecer a essa audiência. Não adianta dar desculpa. Nesse dia não terá desculpa. Nesse dia não terá atestado médico. Nesse dia não terá qualquer outra desculpa. Fui lá cuidar dos meus bois, do meu trabalho, da minha família. Não terá desculpa. Nessa audiência nós estaremos presentes. No momento certo, na hora certa e no dia marcado. Nós vamos comparecer diante daquele que vai julgar tudo aquilo que nós fizemos através do corpo. Que o Senhor nos realmente encontre vigilantes, com o coração de um foco só, para Ele. Se o Senhor nos permitir, na próxima reunião nós daremos outro passo nessa segunda sessão.